Olá, estamos chegando com o Momento Cultural aqui na TV Câmara. E a partir de agora a gente vai estar falando sobre produção cinematográfica independente em Passo Fundo. Isso mesmo, a gente vai estar falando sobre cinema. E quem está aqui conosco é o roteirista, ator, idealizador desse projeto também, o Jorge Salton. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Eu vou dizer doutor porque ele também é médico, não é? E ainda o Felipe Lemos, que é cineasta e ator. É isso, Felipe? Vamos falar um pouquinho sobre esse movimento, podemos chamar assim, não é? Que está sendo fomentado aqui na cidade, que é a produção cinematográfica, e aqui uma produção cinematográfica independente. Como é que isso funciona? Quero que você fale um pouquinho desse movimento e depois, claro, a gente vai falar sobre as produções e uma produção bem interessante que já está em fase de finalização, que foi filmada aqui na cidade. Ótimo. Primeiramente, boa tarde, obrigado por este momento. Esse é um momento muito crucial para nós, que estamos num momento embrionário, né? Produções cinematográficas independentes em Passo Fundo. Depois, como nós já havíamos comentado antes ali nos bastidores, né? Depois do Teixeirinha, tudo foi se perdendo, né? As produções cinematográficas, então acabava que você nem entendia o porquê que aquilo existia e por que aquilo é tão importante, né? Então, quando a gente fala de produção independente, a gente está falando que nós se envolvemos numa causa no qual nós vamos patrocinar para fazer com que este filme chegue até a mão, até a tela do cinema, mas porém de uma forma totalmente independente. Ele não depende de órgãos públicos, ele não depende de nenhuma lei, de nada. Isso é o cinema independente. Mas que é lógico que o cinema independente ele precisa ser bem lapidado para que empresários, pessoas possam ver a força que o nosso cinema tem, a força dos nossos profissionais, para que a gente possa impulsionar a nossa cidade através do turismo, através de mostrar grandes profissionais que nós temos, tanto na direção, cenografia, todo o aporte, né, que se precisa para fazer um filme audiovisual, né, que essa mão de obra nós temos na cidade. Um roteiro bem preparado, com uma competência gigantesca, no caso com o Dr. Jorge Salton, que tem uma vasta carreira, tanto na área psiquiátrica, né, que é do entendimento da psique humana, mas que também usa disso para trazer um pouco para o cinema, para que melhore o olhar das pessoas, até para ajudar, né? Não que o cinema tenha esta obrigação, mas o cinema sempre teve essa parte educativa também, né? Essa parte também de vamos prestar atenção no que está acontecendo. Então isso é um projeto embrionário que nós estamos tentando fazer com que desde o início seja bem lapidado. O que seria desde o início, né? Desde quem vai começar as produções, como é que está se preparando, o que está estudando, qual é o nosso olhar que nós queremos mostrar da nossa cidade para o mundo, para te deixar assim, não se prolongar, né? Como que a gente pode realmente mostrar a nossa força, as nossas raízes, as nossas pessoas, as nossas vivências, e que lá no mundo, lá fora, possam ver o quanto isso é valoroso. Quanto isso é valoroso, que a gente não precisa importar coisas que mostram, que o cinema às vezes pede, né? Ou muita violência, ou muito abuso de coisas, tanto com drogas e tudo. Nós não temos só isso. Nós temos uma literatura vasta, nós temos grandes escritores, nós temos um mundo muito maior. E se a gente pensar desde o primeiro passo, quer dizer que lá na frente os jovens que estão assistindo, todo mundo que está em casa vai começar a pensar, tem que ter um equilíbrio para mandar um cinema independente para o mundo e mostrar a nossa cara. Certo. Doutor Jorge, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que surgiu essa vontade, né, de ser roteirista, ator, né, paralelo à sua profissão. Em 2006 é que eu comecei a produzir, mas até então eu já tinha feito muitos cursos de roteiro, de ator, de editor, enfim. O que eu me dediquei mais e gostei mais foi do roteiro, né? E em 2006
eu fiz a primeira produção, que era sempre com um tema que provoca discussão na medicina. O primeiro filme ele se chamou Diga 3. Era um longa, né, ficção, mas que abordava a temática do fato de cada vez as consultas médicas estarem mais curtas, mais breves, mais rápidas, né? E fiz com alunos da Faculdade de Medicina da UPF e com atores aqui da nossa cidade. Olha que bacana. E a ideia era um filme, ele foi feito não para passar em cinema, a qualidade dele era para passar em auditórios, anfiteatros, né, projetor HDMI e tal. E para minha surpresa, ele foi muito além de Passo Fundo. Ele começou a fazer um circuito em várias faculdades e congressos do Brasil. Aí eu parti para o segundo filme, que foi Ambulatório das Falsas Crenças. E o terceiro filme, Encontros em Berlim. Esse, inclusive, foi lançado por ocasião do centenário da Faculdade de Medicina da USP, na Universidade de São Paulo. E o último é O Meu Lugar para Anne. Esse divulguei muito pouco, porque já veio depois a pandemia, então esse filme, até nós temos vontade de refazê-lo agora. E a partir do ano passado, aí é que eu fiz um filme que se chama A História de Nós Três e de Nós Quatro, com qualidade de cinema. E aí ele passou aqui no Cine Laser do Passo Fundo Shopping, ele teve 6 sessões e foram mais de 900 pessoas assistir. Aí ele teve uma estreia em Porto Alegre, no GNC Praia de Belas, foram 110 pessoas, e agora ele está no Rio para entrar numa dessas plataformas, né? A partir daí é que veio a união minha com o Felipe Lemos, que tem também uma vasta trabalho na área do cinema, e nós fizemos o atual filme, que ainda não está pronto, e Por demos uma alegre meia-tarde, é isso? Uma alegre meia-tarde. Essa alegre meia-tarde é a última cena do filme, né? Que foi rodada lá no Banhado da Vergueira. E aí nós dois criamos esse projeto que já começou, de Passo Fundo ser um polo de produção de longa-metragens, né? Já temos esses dois, né? E pretendemos pelo menos um por ano, né, Felipe? Vamos continuar, e antes disso envolve também a parte pedagógica, que a cidade precisava estudar, entender. Então, há um tempo atrás eu já tinha trazido uma produção bem grande, no qual eu capacitei todos os atores e tudo, e deu para nós sentir que Passo Fundo tinha condições, né? Ainda faltava a questão da parte da fotografia e tudo que ainda vinha de fora, né? Até que a gente conseguisse montar aqui um celeiro que fosse aqui em Passo Fundo desenvolvido toda a matéria-prima, né, que é necessária para o cinema. Então, isso é muito interessante, né? Tu fomenta aqui as pessoas daqui, os profissionais daqui, não é? E ele tem uma ligação, porque eu tenho uma produtora e eu tenho uma escola de atores. E nessa escola nós temos algumas técnicas. E ainda nós não estava a nível de técnicas cinematográficas, né? Então, há 7 anos atrás nós implementamos. Então demorou 7 anos para que hoje, até depois você vai receber, nós tivéssemos diretores de fotografia cinematográficos formados. No segundo bloco vai estar conversando conosco. E então, tipo, foi uma união, mas que a gente pensa também na sucessão, né? O que a gente vai deixar de legado, né? A gente fala de legado. Qual é o nosso legado? Então, a gente conseguiu montar uma equipe. No nosso trabalho hoje a gente trabalha com 4 diretores de fotografia, uma equipe totalmente nova também, que todos tinham vontade de aprender, de estar nesse universo do cinema, todos aprenderam, são todos profissionais, deixando bem claro, né? Mas que são profissionais que são de Passo Fundo, que hoje já estão indo para o mundo. Um dos diretores de fotografia que fez parte deste longa-metragem está em São Paulo. Aí tem mais 2 já que estamos produtoras, então, e ele já está lá trabalhando com isso. Produtoras altamente profissionais que também saíram um pouco do seu audiovisual cotidiano, né, que são propagandas e tudo, para entrar no universo do cinema, né? E toparam essa ideia porque foi prazeroso mostrar a cidade com outros olhos, né?
mostrar com os olhos do cinema. E toparam de nós dar continuidade. Porque se é legal, não tem... porque só para abrir um parêntese aí, eu até estava comentando aqui nos bastidores, antes da gente iniciar o programa, de que eu havia visto uma chamada do making off, acredito, por uma Alegre Meia Tarde. E aí eu me identifiquei e me chamou a atenção que era o Banhado da Vergueiro. Sim. E aí eu pensei, tá, mas é aqui em Passo Fundo, mas que lugar é este, né? Aonde foi filmado? E aí eu me deparei com uma curiosidade, né? E eu acho que é essa curiosidade, né, que aguça a pessoa a querer saber, a querer ver mais da sua cidade na tela, de se identificar com as pessoas, não é, que estão ali. A nossa ideia é sempre escolher um lugar assim da cidade. Essa vez foi o Banhado da Vergueiro nesse filme. No filme do ano passado, né, a história de nós três e de nós quatro foi o Parque da Gare, né? E porque Passo Fundo, a cidade nossa evoluiu muito, tem muitos lugares bonitos, né? Que a gente pretende dar preferência em cada filme, né? É uma coisa assim, ó, só quando você vai para fora ou quando você olha com o coração, você sabe onde está. A gente está com um pensamento tão autocrítico que hoje a gente entra em todos os lugares querendo consertar. E a gente não chega no lugar para poder olhar. E o cinema, ele nos dá essa chance. Olhem para o que vocês têm. Então, tem material do nosso filme que foi parar lá em São Paulo e eles dizendo, eu não acredito que vocês têm tudo isso aí e é tão acessível. Eu disse, sim, isso aqui é o nosso berço, é a nossa cidade. E o que a gente pode fazer por ela é respeitar e mostrar para o mundo boas histórias, bons atores, boas atrizes, bons profissionais da área do cinema. E que nem eu estava comentando contigo, que é para deixar assim, muitos jovens assistem hoje através das redes sociais e eles têm que ter bons exemplos. E os bons exemplos é, por exemplo, vai começar a trabalhar com cinema, vamos trabalhar poesia, vamos trabalhar uma história que vai valer a pena, que vai deixar um legado, né? Que a gente possa deixar uma marca do Brasil. Nós somos novos, mas alguém tem que começar bem feitinho. Então, geralmente, a gente estava vendendo um cinema muito enlatado, que ele vem muito para copiar Hollywood e tudo, mas as belas histórias estavam ficando de lado, porque a grande massa estava contribuindo para assistir. Era para consumir, era para vender, simplesmente assim, não é? E as belas histórias estavam ficando de fora, porque daí se diz, não tem tantas pessoas. Mas, se a gente parar para pensar que se 1.000 e 1 milhão, tu dividir que 1.000 são pessoas boas e 1 milhão são pessoas que só consomem, então ele vai dar muito mais impacto para uma criança, a qualidade. Então, uma das ideias nossa é essa. E eu penso também como diretor, digamos assim, nunca mostrar os nossos defeitos. Ele vai aparecer, isso são coisas que é normal. Mas que a gente possa mostrar nossas belezas da nossa terra, que a gente possa fomentar o turismo, que a gente possa ser parceiro de empresas, que as empresas possam se ver no cinema e não ver coisas que não é para toda a família. E eu não estou defendendo que tem que ser bitolado, mas eu digo que se é o primeiro passo, todos têm que sentar junto para se ver, porque o espelho é como se o filme, ele é um reflexo de nós mesmos e a sociedade onde a gente está vivendo. Também. Se a gente absorver todo esse remédio ali e tomar e dar um bom resultado, ok. Mas se a gente entrar naquela ladeira do rio abaixo, a gente vai acabar acompanhando uma coisa que não é. Então hoje a gente pode ter um cinema de boa qualidade, feito em Passo Fundo, com belas histórias. Eu quero falar um pouquinho por Uma Alegre Meia Tarde. Dá para dar um spoiler aí, doutor Jorge? Dá para dar. Não, spoiler vamos tentar não, né? Mas, bom, primeiro eu até digo sempre para as pessoas que filmam comigo, né, que eu faço roteiro e quando eu atuo, eu faço sempre o papel de médico, porque eu não tenho condições técnicas, por exemplo, para representar o Hitler, né? Precisa de um treinamento muito longo, né? Mas para representar um médico, eu tenho um treinamento de 48 anos como médico, né? Faz com o pé nas costas, não é? Então, fica mais prático. Fica mais fácil, né? Mas esse filme também tem uma temática médica no meio do filme, que um médico e advogado
aposentado, né? Ele gosta de brincar com as crianças, por isso que o filme tem muitas cenas de criança, né? Mas ele se dá conta, devido a um evento que aconteceu, de que ele havia cometido um erro médico no final da sua profissão, com consequências graves. E agora ele quer reparar esse erro. E como é que ele vai fazer para reparar esse erro? E aí é que o filme vai andando. Aí começa todo o desenrolar da história. E nós temos também a participação do Dr. Paulo Reicher, que ele é cirurgião aqui. Ele faz as canções para nós, ele e a sua banda, né? E são duas canções belíssimas, né? Sim. Eu já tive a oportunidade de assistir a ele. E por encomenda, ele tem uma capacidade, assim, porque eu dei para ele 2 títulos, isso em dezembro. Eu digo, Paulo, eu preciso que tu faça uma canção cujo título é A Vida Alegre das Crianças. E o outro título das crianças não, das meninas. E o outro título é Nossas Meninas Viverão para Sempre. Só com esses títulos ele elaborou uma canção. E saiu coisa boa, né? Muito boa. Que entra um legado, a cidade inteira está se envolvendo, e que nem tem o outro lá que vai fazer os solos no violão e tudo, né? O Cláudio Wagner. Sei, o Cláudio Wagner faz a trilha musical. Há pouco tempo ele teve um espetáculo no Sesc, eu tive a oportunidade A grande de ver. maioria das pessoas que a gente conversava ainda não tinha feito coisas para cinema. E hoje você imagina que depois lá daquela produção há 7 anos atrás que a gente trouxe para cá, para Passo Fundo, hoje a gente já tem profissionais que entendem o que está acontecendo, sabe? E é onde nós vamos poder chegar com isso, né? E com muitos talentos, não é? Muitos talentos. Eu quero agradecer, doutor Jorge, a sua participação aqui, porque no segundo bloco, então, vai estar aqui conosco o Michel o Maroni. Michel, não é? Isso aí. E a gente vai estar falando sobre fotografia. Muito obrigada, doutor Jorge. Obrigado. E no próximo bloco, então, a gente vai estar falando sobre fotografia também aqui. Aguarda que a gente já volta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com o Momento Cultural e estamos falando sobre produção cinematográfica independente. E além do Felipe, que já participou conosco no primeiro bloco, nós vamos conversar então agora com o Michel Maroni, ele que é diretor de fotografia. Bem-vindo, Michel. Boa tarde, tudo bom? Obrigado. Boa tarde, Felipe. É muito bom estar aqui conversando sobre essa produção, que além de ser uma produção que foi muito prazerosa, foi uma prazerosa de fazer, foi uma coisa prazerosa de assistir e vai ser uma coisa prazerosa de se assistir, porque tanto eu quanto o Jorge, quanto o Felipe, ficamos muito felizes com o resultado que nós estamos atingindo e que vamos atingir. Então é muito bom a gente estar conversando sobre coisas boas, né? Certo, como é que surgiu seu interesse pela fotografia? A gente sabe que vem de uma família aí que a profissão é mais tradicional, não é? Sim, então desde criança eu estudei lá na escola de atores. Nunca foi o meu sonho ser ator, por exemplo, mas era uma vivência que era muito importante para mim. E acabou que eu fui me envolvendo assim com o audiovisual, com as artes, com o teatro. E eu me recordo que mais ou menos nos 12, 13 anos, eu recebi minha primeira câmera. Olha só. E aí eu comecei a brincar, eu comecei a gostar. E aí o Felipe me encorajou sempre muito. O Felipe, o antigo sócio dele também, sempre fui muito encorajado por eles a testar, a experimentar, a me profissionalizar e a buscar várias coisas que talvez não fossem muito convencionais. Por exemplo, você quer
alguma coisa para fotografar, para você treinar, sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de incentivo que é muito importante para a criação de uma carreira e que muitas vezes quando a gente vai buscar uma carreira com mais idade, é difícil de conseguir. Então eu me considero muito privilegiado por ter tido essas portas abertas. E ter uma boa orientação, não é? Totalmente, totalmente. De ter tido essas portas abertas e liberdade para errar, liberdade para tentar, e também as portas abertas de muitos negócios, de muitas empresas que também me incentivaram nesse começo e que foram crescendo junto comigo. Certo. Ele falava em empresas, não é? A gente sabe que fazer cinema custa, tem um custo, né? Como é que vocês se organizam nesse sentido, assim? O que vocês precisam de aporte, as pessoas estão apoiando, como as empresas, enfim, fala um pouquinho dessa questão também. Cada projeto tem o seu viés, né? Que nem nesse ele é particular, então o cliente ele se prepara, vê o aporte financeiro que tem para ser colocado no projeto e a gente vê até onde consegue com aquele aporte. Para você ter uma noção, o cinema perto de um audiovisual ele custa 10 vezes mais. Mas porém, se ele for bem intercalado, digamos assim, se ele tiver uma parceria que seja já duradoura e que ela tenha um propósito, qual que é o propósito do cinema? Ele pode estar fazendo aqui o trabalho dele no audiovisual, fazendo uma propaganda para um cliente. Mas no cinema, ele pode estar mostrando o olhar dele como fotógrafo e o olhar dele para o mundo e ainda podendo aumentar a carreira dele. Porque o cinema é como se tu ganhasse um mérito lá. Eu faço audiovisual, mas eu sou diretor de fotografia cinematográfico. Se esse filme, por exemplo, que ele vai concorrer agora a festivais e tudo, se ganhar de melhor fotografia, a carreira dele de 10 vai para 1000. Ela abre um pouquinho mais o leque. Por exemplo, hoje você tem no audiovisual, tem em todas as cidades. 10, 15 produtoras por cidade. Mas quando tu fala de diretores de cinema, vai ter 1, vai ter 2, porque não é o mesmo olhar. Não é o mesmo... Pode outro até parecer, produto, não é? Pode até parecer o mesmo equipamento, mas tu não vende produto. Tu vende sonho, tu vende história e tu vende pessoas. Então, vai envolvendo mais ou menos isso. Então, o valor acaba sendo diferenciado. Aí entra no projeto, vamos fazer a direção de fotografia por este valor? Tem como? Aí a gente vai preparando um ano todo para que naquela etapa de produção, porque o filme começa muito antes, que começa um ano atrás. O final ali, que as pessoas vê gravando, é o fim. E depois vai para a mão de um editor, que ainda tem mais coisas para ser feita. Aí o que acontece? Até chegar ali, é uma longa trajetória. E daí entra a parte de que vem as parcerias. Olha, tu faz lá todo o teu projeto, mas esses dias tu deixa ele para o filme. Então acaba ficando uma mão de obra que, vamos colocar, que a gente consiga pagar, mas em contrapartida, eles têm os méritos deles, né? Todo mundo vai ter, né? O cinema consegue nos entregar isso, né? E por uma alegre meia-tarde, tu faz parte da... Ele faz a fotografia. A fotografia. Você é o diretor de fotografia. A gente falava, né, que ele foi... o filme se passou, né, uma parte do filme, no Banhado da Vergueiro. Como é que foi essa experiência para ti, assim, de ter esse olhar fotográfico para um espaço de uso comum da tua cidade, mas não mostrar o que todo mundo vê, né? Sim. É uma reinvenção, né, do nosso olhar, da nossa vivência que a gente tem com o nosso espaço. Tanto no Banhado da Vergueiro, quanto em toda a nossa cidade. É como se a gente estivesse revisitando pela primeira vez. Como se eu estivesse entrando em Passo Fundo pela primeira vez. Como se eu nunca tivesse visto esse lugar e agora eu preciso pensar numa coisa nova. Porque a gente passa... Eu sempre fui muito no Banhado da Vergueiro, sempre fui muito em várias partes de que foram gravadas o filme. E então é uma reinvenção e é uma coisa que nos desperta muita criatividade, precisa de muita criatividade e delicadeza. Umas coisas que acontecem que é fora do normal. Nós gravamos uma cena que é a final, que é lá no cemitério Jardim da Colina, que eles têm uma parte lá que tipo ficou em ruínas. Se você vê o que foi gravado lá, você vai dizer, não é em Passo Fundo.
pelo horário que a gente foi, pela composição fotográfica. Luz, É né? quando tu tá assistindo aquele filme lá hollywoodiano, é que foi um olhar tão sensível ao que estava acontecendo que você não imagina a soma de fatores, né? Então tu soma horário, soma que nós tínhamos neblina, era uma cena que ia ter violência, né? De brigas e tudo, que ia acontecer o desfecho do filme lá, e daí tu olha, tem aquelas ruínas, o chão, e quando tu olha no vídeo, tu diz, aonde é isso? Isso foi feito para o cinema? E daí tu começa a pensar assim, nossa, nós estamos se aproximando deles. Porque hoje um cinema hollywoodiano é porque tem essa base, né? Eles têm grandes estúdios, eles procuram lugares para gravar, como se tu vai numa série ali, né? No Game of Thrones, tu vai lá para aquele lugar em específico que tu já procura o nevoeiro, o frio. E quando a gente gravou, era verão. A gente também tem essa ajuda, vamos pensar que divina, né? Ninguém vai fazer nada sem a mão de Deus, né? É verdade. Aí nós chegamos lá para gravar, tinha um nevoeiro. O sol foi aparecer 10 horas da manhã quando nós tínhamos terminado tudo, porque a gente foi gravar 5 horas da manhã. A natureza abençoou vocês. E você olhava aquela imagem, sabe aquela foto que tu fica horas olhando e perguntando, aonde é isso? Aonde? E era do lado de um cemitério, sabe? E também ficou poético, não porque a gente não fez a invasão ali, a gente só tinha um pedaço, que era o gramado, a composição, mas para quem for assistir o filme vai tipo assim, como? Mas é um trabalho antes, que a gente vai visitar as locações e tu tem que ficar sentado com o diretor de fotografia, tu vai gravando, daí tu vai vendo um horário, e dali um pouco aquela paisagem muda tudo. O Banhado da Vergueiro mudou tudo conosco lá. Porque era sol de tarde, meia tarde, 3 horas da tarde, porém o sol inteiro foi absorvido por um grande rebatedor, e aquelas pessoas estavam no sol, porém não tinha o reflexo do sol. Só tem aquele efeito prazeroso de uma tarde onde uma família se encontra para comer uma pipoca, sabe? E o mais legal do Michel estar aqui, que o Michel é a nossa sucessão. Junto com o Michel veio mais 3 diretores de fotografia. Isso é caso quase raro no mundo do cinema. Porque geralmente se tem um diretor de fotografia para um filme. Só que nós pensávamos como uma produção. E se por acaso o Michel não possa estar? E se ele possa ser colaborativo, ele gosta mais de natureza, o outro mais de ambientes fechados. Tem essas nuances também. Né? Cada um tem a sua identidade. Né? Nesse filme você não vai ver uma identidade só. Todo mundo pôde fazer parte. Isso que é bacana, né? Se sente porque aí tu não pertencente. tem, não é linear aquilo, Não. né? Traz vários motes, várias nuances, como a gente falava, não é, Michel? É muito interessante, e ter mais de um diretor de fotografia, quem dirá 4, é uma coisa muito delicada e que eu gosto. Não é para muito. qualquer produção, né? Não é para qualquer produção e não é para qualquer diretor, porque Se são trabalha 4 mentes fazendo uma coisa só. Mas uma coisa que para mim foi muito bonita é que, por mais que cada dia era separado, cada tipo de cena era separada para um diretor, tanto eu quanto os outros diretores, o Ramon, o Samuca, o Leandro, nós nos sentimos muito em sintonia. Então não era como se cada dia um estivesse fazendo e o outro estava obedecendo. Era como se a gente estivesse juntando forças, porque um tinha um estilo, o outro tinha outro estilo, um tinha um conhecimento sobre uma coisa, o outro tinha sobre outra, e por mais que nós tenhamos ido para trabalhar, a gente aprendeu muito. Digo por mim e digo pelo depoimento que eu recebi até dos meus colegas, diretores de fotografia, uma coisa que foi muito bonita, uma coisa muito, muito sensível, muito delicada. Mas é isso, né, Felipe? Com o passar do tempo, com a experiência, você está sempre aprendendo, né? A cada filmagem, enfim, a cada roteiro. E deixando um legado, né? Esse legado a gente não pode esquecer. A gente quer que o cinema seja para sempre e que tudo que envolva a produção até terminar a chegar lá no cinema, que ele seja ético, que ele seja respeitoso,
que ele seja prazeroso, que seja para todas as famílias, que um pai, quando pensa que vai ter um filho e que queira seguir uma carreira, que já tenha uma carreira como exemplo. Então nós somos um exemplo para a nossa cidade a ser seguido e que a gente quer deixar esse legado de exemplo também. Então a gente está cuidando muito, assim, foi uma produção muito delicada, desde se estava todo mundo se sentindo bem, se foram preparados, todos os atores, atrizes são da nossa cidade, pessoas com mais de 20 anos de experiência, eles foram preparados para trabalhar num conjunto que nós íamos deixar, plantarmos uma flor para ser cultivada, né? Não é plantar um tijolo, porque às vezes vem os enlatados, que vocês mesmos vê o escândalo do cinema, né? Um diretor abusivo, um diretor de fotografia que é estúpido, ou um roteirista, um ator, não pode ter isso. Mas é que quando se perde o ser humano. Então essa produção, graças a Deus que o Jorge aceitou usar da experiência dele para nos ajudar, porque ele sabia do nosso legado. O nosso legado não era só o filme, era o que ia acontecer a partir dali. Então, a partir dali, eu vou ir desaparecendo com o tempo, o Jorge vai ir desaparecendo, vai ficando o Michel. Os outros diretores de fotografia têm o dobro da idade dele, pessoas mais velhas, trabalhando com ele, respeitando, e entendendo que nós vamos desaparecendo, mas o legado que ele vai deixar, ele vai continuar cuidando dos nossos, né? E que vai pensar, como eu estava te falando, quando a gente ligar a TV lá, que mostre o Brasil de uma outra cara, que mostre a educação que nós temos, que mostre a cultura que nós temos, que mostre as paisagens que nós temos, porque hoje parece que a gente está muito mais para se afastar e ser autocrítico de tudo, ao invés de buscar as respostas dentro do nosso coração, porque parece que é feio, é careta ser do bem, é careta ser uma pessoa legal, sabe? Então o cinema pode levar isso. E eu acredito que daqui a uns dias eu não vou mais estar por aqui, mas quando eu olhar aquela produção e ver, cuidou da alimentação, tem segurança, as crianças que estão ali, elas estão se divertindo, que nem no Banhado da Vergueira. A gente ficava cuidando das crianças, porque tinha criança. Agora é a hora da pipoca, agora é a hora do lanche de vocês. Eles, mas eu quero gravar mais uma cena. Não, nós perguntamos para as crianças se elas estão bem, se esse sol não vai prejudicar. Isso que é bacana, né? E devia não ser só nesta área, Marcar em todas memórias. as áreas, não é? É delicado, porque hoje eu entendo. Está todo mundo trabalhando tão rápido que ele não está nem nesse lugar. Eu estou vivenciando aqui, para mim é uma honra estar aqui contigo. Isso aqui vai marcar a minha vida. E parece que a gente está sempre esperando um outro lugar. E que lugar é esse? Quem que garante esse lugar, né? Quem que garante? Garante que tem que ter adultos trabalhando para dizer para jovens que vão fazer a sucessão, dizer que está tudo certo, leve equilíbrio, amor, ética, gratidão e estudo, e o que tu tem de melhor. Não se corrompa. O cinema não pode se corromper. Eu pude viajar para mais de, assim, em imensos lugares que eu fui, e todas as pessoas protegem os seus países. Elas não querem mostrar o que tem de ruim. E está uma hora do Brasil fazer isso. Os projetos culturais, cultura, não é os nossos projetos culturais, eles têm que mostrar as nossas paisagens e os nossos profissionais. Basicamente é isso. Tá certo. Nosso tempo estourou aqui, gente. Quero agradecer, então. Obrigado. E por uma alegre meia-tarde, já tem ideia de quando vai estar nos cinemas? Eu sei que ainda está em fase de finalização. Daqui um mês e meio nós já vamos estar sentados para fazer aquela primeira... O primeiro olhar. A pré-estreia. Mas para daqui 3 meses já é para ele já estar começando a ir para o cinema, né? E agora, só deixando, eu sei que estourou o horário, o Brasil tem uma lei que vai ser obrigatório a ter filmes nacionais nas salas de cinema. Isso, muito importante. E nós já demos o passo, então logo vai estar todos esses filmes nossos andando nos cinemas inteiros do Brasil, mostrando uma cara linda de Passo Fundo, que é lindo, que é magnífico, que é uma cidade que nos acolhe, que é onde eu plantei e colhi, né? Olha que legal. Bem bacana. Basicamente isso. Obrigada, Michel. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui com o Momento Cultural e a gente te convida, né? Fica ligado aí, porque daqui a pouquinho vai estar nas telas aí dos cinemas por uma alegre meia-tarde. A gente vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.